Oi, pessoal! Hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro chamado A Catedral do Mar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O autor se chama Ildefonso Falcones. É um livro bem famoso. Ele originou uma série na Netflix com o mesmo nome, que eu confesso que eu não assisti ainda. Enfim. E esse livro, ele fala sobre a servidão, né, sobre o período medieval na Espanha, mais especificamente em Barcelona. A gente acompanha a vida do Arnau Estanyol. Eu começo dizendo que, tipo, não prestem muita atenção na minha pronúncia, porque ele tem várias palavras em espanhol e também em catalão, então vocês já viram, né? Dei um desconto. Pois bem, o livro começa, na verdade, ele acompanha um período de vida, tá? De 1320 a 1387, mais ou menos, 1384, aliás. E o livro, então, acompanha a vida do Arnau, desde um pouquinho antes da concepção dele, até, então, a inauguração da catedral, aliás, da igreja, de Santa Maria do Mar, que é a outra grande personagem da história. Bom, o livro começa com o Bernat Estanyol, pai do Arnau. Eles têm terras. E o que acontece? Quando o pai do Bernat morre, ele explica para ele que ele deixou um testamento onde ele garante as terras para o filho, no caso o Bernat. Que isso é muito importante. O livro, aliás, sobre este aspecto, ele é bem interessante porque ele aborda várias figuras jurídicas da época. Ele explica como é que funcionava o sistema da enfiteuse, ele traz várias regras de câmbio, de comércio, de pesos, medidas, enfim. Ele não é chato, tá? Ele dá explicações sucintas, mas ele explica, né? Então, tipo, sei lá, aprendemos coisas novas no livro. E as terras são muito boas. E o senhor feudal, o nobre, ao qual eles prestavam vassalagem, ele é muito malvado. E ele sempre quis as terras. Então, logo que ele sabe que o pai do Bernat morreu, ele tenta tomar as terras. E aí, quando ele descobre que o pai do Bernat deixou tudo juridicamente acertado, ele meio que promete vingança, assim, fica com raiva e tal. Pois bem, passa um tempinho e o Bernat decide que ele precisa se casar. Bom, ele não decide, os vizinhos decidem, começam a desfilar moças na frente dele e tal, e pá. E aí ele escolhe, então, uma dessas moças e se casa. E aí a tragédia começa. Eu confesso que eu comecei o livro, logo em seguida eu parei um pouquinho, porque era muita desgraça. Mas enfim. Na noite do casamento, então, na festa, o senhor feudal aparece e exige os direitos da primeira noite. Então, ele agride e estupra a mulher do Bernat na festa. E depois ele obriga o Bernat a consumar o casamento sob o olhar dos soldados dele, para ter certeza. Só que aí o negócio é paradoxal, porque assim, ó, ele faz isso para que caso ela engravidasse, ele tivesse argumentos para dizer que o filho não era dele. Tá? Só que realmente ela engravida. E a criança é a cara do Bernat. E tem uma marquinha de nascença perto do olho, que não deixa dúvidas, porque é a mesma marca do Bernat. Só que aí as pessoas começam a fazer chacota do senhor feudal. E dizer que ele não tem vigor, que ele não conseguiu engravidar, que ele foi o primeiro, mas não deu certo, que teve que vir o marido fazer o serviço. E aí ele resolve se vingar. Ele leva a mulher embora pro castelo dele e obriga ela a ser ama de leite do filho dele, ao mesmo tempo que ela é sistematicamente estuprada pelos soldados dele. Essa é, digamos assim, a vingança dele. Durante o período da gestação dela, o Bernat fica muito inseguro. Ele não sabe o que vai acontecer se o filho não for dele. Ele não tem certeza que ele vai conseguir amar, cuidar daquele filho e tal. Isso é um pouco chocante, assim. Mas faz sentido no contexto de 1320, né, pessoal? Então, o que acontece? Ele... quando a criança nasce e ele percebe que é filho dele mesmo, ele é tomado de um grande amor por essa criança.
De modo que, quando os soldados levam a mulher dele, ele deixa passar um tempinho e ele fica muito angustiado. Ele tenta conseguir notícias de todas as maneiras e não consegue. Até um dia em que ele resolve invadir as terras do senhor feudal, o castelo dele, e descobriu o que tinha acontecido. E ele encontra a criança praticamente morta, de fome, nos estábulos. O senhor feudal obrigou ela a se livrar da criança. E daí, na verdade, foi aí que ia começar os estupros, porque quando ela tinha que sair do quarto onde ela trabalhava como ama e se deslocar até os estábulos para dar de mamar ao próprio filho, os soldados atacavam ela. E aí, o que ela fez? Ela parou de ir. E a criança tava morrendo de fome, enfim. Então, o que o Bernard faz? Ele resgata o filho e nessa fuga ele acaba matando um servo, que é um menino que é quem conta pra ele o que aconteceu, mas quando o menino percebe que ele vai tentar tirar o garoto dali, o menino tenta tomar alguma atitude, ele acaba batendo na cabeça do menino, ele não tem a intenção de matá-lo, mas o fato é que ele quebra a cabeça e morre. E aí o Arnaud então foge, e nessa fuga ele lembra que ele tem uma irmã que se casou com um artesão e que mora em Barcelona. E que lá em Barcelona, a Barcelona daquela época era a principal cidade do reino. E ela tinha. O sistema jurídico dela era totalmente diferenciado. Ela tinha várias regras que não existiam e que eram de observância obrigatória por todos. E aí tem uma regra em Barcelona que se tu morares em Barcelona por 1 ano e 1 dia, tu conquista a liberdade. Então, o Bernard pega o Arnaud e vaza pra Barcelona. Aí ele chega lá, procura a irmã, encontra a irmã, e a irmã está casada com esse artesão que fabricava vasos de barro. E aí ele acabou se especializando em fabricar vasos de barro para comerciantes, para carregarem as suas mercadorias, que é um serviço que inicialmente foi considerado de segunda categoria pelos ceramistas, mas que era um serviço muito lucrativo. E esse tio do Arnaud, ele é muito ambicioso, ele quer subir muito na vida. Então ele começa a fazer isso, ele começa a ganhar muito dinheiro e começa a usar o dinheiro, digamos assim, para se insinuar politicamente na cidade. E aí a irmã então dá abrigo para ele, mas ninguém pode saber que ele é um servo, porque afinal de contas ele pode estar sendo procurado pelo senhor feudal dele, e se o senhor feudal dele aparecer na cidade e exigi-lo, eles têm que entregar. Então o Bernard se torna um servo do cunhado na fábrica de cerâmicas. Mas ele não se importa, tudo que ele quer é que o filho dele consiga liberdade. Ele faz tudo isso pelo Arnaud. Então eles crescem ali, né? O tempo vai passando, ele se mostra um bom empregado. O mestre dos ceramistas é o cunhado e o vice-mestre, então que é quem efetivamente cuida da oficina quando o cunhado resolve que vai ser político, o cara gosta dele e ele não pode tratar ele muito bem porque o chefe não deixa, mas na medida do possível ele dá liberdades, ensina o ofício e tudo mais. E a vida deles vai seguindo. Até que um dia acontece uma tragédia. A irmã dele tem 3 filhos. E num dia de uma festa muito importante, em que o cunhado está se exibindo para a cidade, começando a galgar os primeiros postos na hierarquia da cidade, os filhos e o Arnaud, porque o que acontece? O Arnaud, num primeiro momento, ele é criado na casa grande, como se, né, trazendo para a nossa vida brasileira, digamos assim. Então ele é trazido para casa da tia, ele recebe uma educação igual a dos primos, eles convivem, moram juntos. Nessa noite da festa, eles fogem. Na verdade, eles tomam um vinho, ficam meio bêbados e tal. E eles são bem crianças, eles devem ter 10, 12 anos. E aí eles fogem, e nessa aventura, o filho mais novo acaba contraindo uma gripe. E ele vem a falecer. E toda a fuga e a aventura e tudo mais foi arquitetada pela Margarida, que é a filha, né, a prima do Arnaud. Mas quando chega na hora H, ela faz uma gritaria, um escândalo, uma choradeira e bota a culpa no Arnaud. E diz que foi ele que teve a ideia, que foi ele que mandou eles fazerem e faz todo um auê. E aí, obviamente, a tia abandona os cuidados do Arnaud, né, e o tio, que já mal suportava eles e que morre de medo que se descubra que ele tem um cunhado servo fugido,
tipo assim, quer mais é se livrar, né? Daí, o que ele faz? Manda o Arnal ir morar na oficina com o pai. E aí o Arnal perde, então, aquela condição de educação, de tudo mais, e vai com o pai pra oficina. Ele ajuda, faz pequenas coisas ali, enfim. E aí, o Arnal, ele é uma criança muito sensível. Assim, ele é muito tristonho, sabe? Ele é muito marcado pela ausência da mãe e tudo mais. E ele fica muito sentido, sabe? Porque ele não tem culpa, foi a Margarida que fez tudo. E ele foi escorraçado da família e tal, ele fica muito chateado. Uma serva, uma escrava, é castigada, porque ela era a escrava que era responsável por cuidar deles. Embora na noite da tal festa, o próprio tio tenha obrigado ela a ir trabalhar na festa e ela não conseguiu cuidar das crianças por causa disso. Mas enfim, alguém tinha que ser culpado. E aí, o Arnal, então, ele tá ali naquela depressão, né? Criança, o que se faz? Até que ele conhece um menininho, o João, ou Juan, é com O, não é com U. E é um gurizinho que ele é, assim, um gurizinho de rua. Ele mora com um homem que não é pai dele, ou que é, enfim. E ele vive na rua. E aí, eles se tornam muito amigos. Esse gurizinho é muito carente, ele não tem ninguém e tal. E o Arnal, embora seja muito pobre, vive naquelas condições. O pai dele é muito amoroso, muito carinhoso e tal. E eles ficam amigos. E aí o Joan mostra pra ele a cidade de Barcelona, né? Quando finalmente ele começa a se aventurar pra fora da oficina. Ele começa a sair, conhecer as ruas, enfim. E daí se descobre que o Joan vive uma situação muito triste. A mãe do Joan, ela cometeu adultério e foi pega pelo pai. E aí o pai recorreu ao rei, né, à justiça do rei, e ela foi condenada a viver emparedada viva. Então, o marido dela emparedou-a, né, ela engravidou desse amante, e nasceu Joan. Então, ela foi emparedada viva e ela fica naquele cubículo, tem só uma janelinha, ela recebe pão e água, porque o rei não permitiu que ela fosse morta. Na verdade, o marido dela teve que dar uma caução em pagamento em troca de poder executar a pena. Se ela morresse, digamos assim, se ele a matasse, na verdade, se ficasse comprovado que ele a matou, ele perderia a caução. Se ela morresse de causas naturais, ele poderia resgatar esse dinheiro. É meio maluco, né? Enfim, foi o que aconteceu. Então, o Juan, todos os dias, ia lá passar a tarde com a mãe dele. Ele botava uma caixinha de madeira embaixo da janela, ele não podia vê-la, e aí a mãe ficava do lado de dentro, emparedada, e ele do lado de fora, e eles conversavam, e a mãe esfregava a cabeça dele, fazia carinho na cabeça dele e tal. Aí ele vai lá, apresentou o Arnal, o Bernat entra depois. Ele apresentou o Arnal, a mãe dele ficou muito feliz por ele ter amigos e coisa e tal. Tá, e aí ficaram naquela coisa ali, aquela vidinha, né, crianças e tal. E o Arnal sentia muita falta da mãe, né, ele era muito, assim, ele, tipo, não tenho mãe, todo mundo tem mãe, eu não tenho mãe. E um dia o Bernat, que nunca contou pra ele a verdade do que aconteceu com a mãe dele, disse pra ele assim, não, a tua mãe é a Virgem, a tua mãe é Nossa Senhora. Quando tu olhar pro céu, a santa e tal, explicou assim pra ele. E ele, criança, tipo, tá, mas onde é que tá minha mãe? Ah, se é uma santa, deve morar numa igreja. E aí ele ou o João, correndo pela cidade, pra lá e pra cá, pra lá, pra cá, foram parar numa igrejinha que era consagrada à Virgem do Mar, protetora de Barcelona. E chegando ali, o João encontra uma santa muito simples, uma figurinha de madeira, e ele se apaixona por ela, como mãe dele. E ele tem certeza que ela sorri pra ele. Ele enxerga ela sorrindo. E aí, ele toma ela por mãe e começa a visitar a igrejinha todos os dias. Ele e o João. Mas o João não sabe nada de religião, o João não sabe ler, o João não sabe escrever. O João, coitadinho, é um menino de rua, mas enfim. E aí, eles então começam essa rotina
E aí começa a ser contada a história da Igreja de Santa Maria. Essa igreja, então, ela é uma capelinha no primeiro momento, mas está sendo construída uma grande igreja, que não vai ser uma catedral. É importante essa distinção para o povo barcelonense, porque ela está sendo construída pelo povo. Então, ela tem um caráter, assim, de ser mais acolhedora, de não ser dos nobres, assim, isso é muito importante para eles. E aí, a principal figura envolvida nessa construção são a ordem, né, ou a guilda dos bastaixos, isso, que são estivadores. Eles trabalham, o trabalho mesmo deles é a estiva no porto de Barcelona, mas quando eles não estão trabalhando, eles carregam as pedras da pedreira até ali. E eles são considerados pessoas muito importantes na comunidade. Eles são pobres, né? Mas eles têm o respeito da comunidade pelo trabalho deles, de carregar as pedras, de tipo, dar o seu suor, o seu sangue pela Virgem. E o João e o Arnau se envolvem então com os bastaixos. Eles começam não a carregar, eles começam a dar água para eles. E aí eles fazem amizade, todo mundo começa a conhecê-los ali, porque eles estão ali todos os dias. É a única coisa que eles têm para fazer, assim. E aí o livro, então, vai mostrando essa infância deles. E aqui eu vou parar, porque o livro é gigante, né? E acompanha, afinal de contas, 60 anos de vida de uma pessoa. E aí eu vou começar com o término da infância, quando a desgraça novamente se abate sobre o Arnau e a família dele. Tá? Então, tipo, na outra semana eu vou publicar o vídeo com a continuação. Eu acho que vai dar uns 3 vídeos, mas enfim, eu sou prolixa, me perdoe. Tá? Se inscrevam no canal, deem um like, façam tudo aquele away que vocês já sabem qual é, tá bom? Até o próximo!